Olá, começa agora o Questão de Ordem e o tema de hoje é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Você que está nos assistindo sabe o que é? Sabe a importância que tem para o município? Sabe quanto de receita Campinas está prevendo para 2022? E qual será o impacto da pandemia no orçamento? Para discutirmos o futuro da cidade e o que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está aqui no estúdio o vereador Arnaldo Salvetti, ele que é membro da Comissão de Finanças e Orçamento, Rodrigo da Farmadic, membro da Comissão e também de Constituição e Legalidade, de forma virtual, Aurílio Caiado, secretário de Finanças de Campinas, lembrando que farei as interrupções apenas quando necessário e o debate ele acontece ao longo do programa. Hoje eu começo com o secretário Aurílio para nos explicar o que é esta lei, a importância dela, por que você que está nos acompanhando precisa acompanhar estes valores, se ela foi entregue dentro do prazo. Então, seja bem-vindo ao Questão de Ordem, secretário. Muito obrigado, Rodrigo. Um prazer conversar com você, com os ouvintes da TV Câmara. Prazer conversar e debater com os vereadores Arnaldo Salvetti e Rodrigo da Farmadic. Estou à sua disposição. Queria que você, posso começar a falar? Por gentileza, nos explicar então o que é esta lei e a importância dela. A LDO é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Ela faz parte do planejamento anual de todos os órgãos públicos da administração direta e indireta, tanto federal quanto estaduais quanto municipais. Então, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela serve, como o próprio nome já diz, como uma diretriz geral para o que vai ser feito ou para o que o Legislativo autoriza o Executivo a colocar no orçamento do próximo exercício. Então, ela é feita com um planejamento com um tempo bem anterior ao exercício, por exemplo, de 2022. Nós estamos já trabalhando essa LDO, que já está na Câmara, foi encaminhada em abril, ela se refere às diretrizes para que a Câmara nos autorize a fazer o orçamento, a lei orçamentária anual, que vai ser encaminhada à Câmara em setembro, para ser votada até o final do ano, e aí, em 2022, começar a trabalharmos e podermos executar o que está previsto na Lei Orçamentária Anual. E a Lei Orçamentária Anual, que é uma outra lei, que a gente chama de LOA, que vai ser encaminhada à Câmara em setembro, ela só pode conter o que a Lei de Diretrizes Orçamentárias autorizar. Então, essa Lei de Diretrizes Orçamentárias é uma lei mais técnica, ela não prevê as obras em detalhes, ela não prevê tudo que a Prefeitura vai executar, mas ela já dá as diretrizes do que o Poder Executivo vai poder fazer. Acho que, em rápidas palavras, esse é o objetivo. E, bom, ela faz parte da Constituição, tanto da Constituição Federal, ela é prevista na Constituição Federal, é prevista na Constituição Estadual e na Lei Orgânica de todos os municípios, ela tem que ter essa previsão, inclusive na Lei Orgânica de Campinas. Todas têm que ter o mesmo prazo. Então, no dia 30 de abril, no dia 15 de abril e no dia 15 de setembro, no caso do Estado de São Paulo, que a Constituição do Estado de São Paulo, ela diferiu um pouquinho em relação à Constituição Federal, no que diz respeito aos prazos de envio ao Legislativo. Certo. E Campinas optou por seguir a Constituição Estadual quando fez a Lei Orgânica de Campinas. Então, nós temos o prazo, foi encaminhado dia 15 de abril, e a lei orçamentária anual vai ser encaminhada em 15 de setembro também. E, Aurílio, só para deixar claro, não é Campinas que precisa enviar essa LDO para a Câmara, todos os municípios precisam fazer isso. Todos os municípios do país têm que fazer isso. E quando a gente fala de uma lei de diretrizes orçamentárias, não é só o que a prefeitura vai gastar, é o que o município vai gastar, quer dizer, a administração pública municipal. E muitas vezes, quer dizer, é confuso para quem não é do ramo, o que é prefeitura, o que é
administração pública municipal, mas não é a prefeitura? Não. A prefeitura é um dos órgãos que compõe o ente, a administração pública municipal. Compõe a administração pública municipal também as fundações, as autarquias e as empresas públicas que são dependentes de recurso público. A gente tem dois tipos de empresa pública. A empresa pública dependente e empresa pública não dependente. Todas as SAs, no caso de Campinas, nós temos 4 SAs, empresas públicas de sociedade anônima, elas necessariamente são independentes, porque a prefeitura é só sócia, a prefeitura não é dona. Então, a prefeitura não pode colocar dinheiro na empresa diretamente. Ela pode, para ela colocar qualquer recurso na Coab, na IMA, na Ciatec, e na Coab, ela tem que aportar um recurso. Aportar um recurso e aumentar a participação acionária dela. Nas empresas públicas que são 100% da prefeitura, que não são sociedade anônima, ela pode ser dependente, ela pode depender da prefeitura e estar no orçamento sem problema nenhum. Nenhuma SA pode estar no orçamento. Quem está no orçamento da prefeitura? A Fundação da Mata de Santa Genebra, a FUMEC, que é a Fundação da Educação, a CETEC, e acho que são as 3. Além da prefeitura, a Câmara, assim, e o CAMPREV. Né? Então, compõe o orçamento municipal, todos eles. É claro que quando a gente manda para a Câmara, o orçamento da Câmara é aprovado aí pelos próprios vereadores. Né? Então, mas ele acaba compondo toda essa estrutura depois. Então, essa informação é importante, que nós acabamos de receber. Para você que está nos acompanhando também, é o primeiro passo para você poder entender a organização de um município, que não é simplesmente ir distribuindo o dinheiro, tem todo um protocolo e uma organização do município. E quando a gente fala, então, de lei de diretrizes orçamentárias, a gente está falando sobre este planejamento que já nós vamos abordar com números aí, as receitas e também as despesas de um município, ainda mais em época de pandemia. Quanto será que foi afetado? Será que dá para fazer este planejamento? Como será que vai estar em 2022? Já então eu vou abordar. Aqui no estúdio, o vereador Arnaldo Salvetti, que já foi secretário municipal de Trabalho e Renda, presidente da CETEC, então sabe a importância deste planejamento financeiro para que o município cumpra com as obrigações e consiga colocar em prática os projetos de cada secretaria, e agora está no Legislativo, analisando esses números, estudando essas propostas. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem, Arnaldo. Quero agradecer o Gabriel, né, hoje dando essa oportunidade, o vereador amigo que está lá do outro lado da telinha, grande amigo, o Caiado, grande secretário. Queria parabenizar o trabalho que vem fazendo a secretaria, à frente da secretaria, que não é um trabalho fácil, né? Fazer a gestão de uma cidade como Campinas, você já está vendo que ele está com pouco cabelo. A hora que terminar a gestão de Campinas, ele vai ficar sem cabelo. Mas é difícil, porque nós estamos pegando uma época, né, secretário? Uma época típica com a pandemia, e com a pandemia as previsões que nós temos de arrecadação, é isso que preocupa muito nós aqui do Legislativo, e deve preocupar também o prefeito, o secretário, a arrecadação ela tem a cair. Inclusive, eu queria até aproveitar que o secretário está hoje aqui para se ele tem uma estimativa, né, do que isso está afetando na arrecadação de IPTU, na arrecadação TBI, porque isso vai afetar o orçamento e nós vamos ter que diminuir os gastos. Então, queria saber do secretário se ele tem, através dessa situação que nós estamos vivendo, que é uma situação atípica, né, dessa pandemia, dessa doença, se ele tem essa situação do que ele acha que vai cair a arrecadação em Campinas. Você quer que eu responda já, imediatamente, ou vamos ouvir primeiro o vereador Rodrigo? Pode ser. Eu vou pegar uma palavrinha do Rodrigo, então, e aí depois o senhor já responde, então, secretário.
porque participa aqui com a gente deste debate o vereador Rodrigo da Farmadic, que já está no segundo mandato, portanto vai nos trazer a experiência de já ter votado em plenário em outras ocasiões, as discussões que acontecem também, como é que funciona essa análise da LDO para 2022, lembrando com os impactos da pandemia. Seja bem-vindo ao Questão de Ordem, Rodrigo. Obrigado, Gabriel. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o nosso secretário Caiado, nosso colega vereador, colega de parlamento, Arnaldo Salvetti, que foi um ótimo secretário quando esteve à frente lá da CETEC, do Secretaria de Trabalho e Renda. Deixar aqui meus parabéns ao secretário, ao vereador, hoje, Arnaldo Salvetti, né, que foi o nosso secretário, que conhece e sabe muito bem a importância desse momento de discutir os investimentos, da forma que serão traçados investimentos dos nossos recursos públicos municipais. Cabe aqui a pontuar que é uma obrigação do Poder Executivo, que hoje é representado pelo nosso prefeito Dário Saad, de encaminhar esse projeto da LDO para a Câmara Municipal, em cumprimento à Constituição, em cumprimento também a lei orgânica municipal. Então, e cabe ao Legislativo Campineiro fazer o debate, fazer toda a instrução do processo legislativo e fazer o debate com audiências públicas e levar ele ao plenário. Eu tive a oportunidade de ter sido relator por 2 vezes na Comissão de Legalidade, na Comissão de Finanças da Câmara no mandato passado, e é um debate amplamente democrático, que passa por todas as comissões, é um dos projetos que praticamente tem que passar por todas as comissões antes de ir ao plenário. Traça investimentos, né, metas, diretrizes de investimento do nosso orçamento, dos nossos recursos públicos municipais, dos nossos impostos, para cada área da cidade, né? Inclusive, também tem que trazer a previsão dos investimentos obrigatórios, que é o investimento na educação, o investimento na saúde, que tem um percentual mínimo obrigatório constitucional que tem que ser investido. E, posteriormente, ainda esse ano, nós ainda vamos trabalhar em cima do plurianual. O plurianual, ele venceu o ano passado, e nós vamos trabalhar agora o projeto plurianual, que traça metas e diretrizes para os próximos 4 anos. Eu tenho certeza aí que o secretário já está elaborando, trabalhando nesse projeto. Eu imagino que é um panorama totalmente diferente dos últimos 100 anos, né? Nós não passamos uma dificuldade de uma pandemia como essa, então uma coisa nova. Eu tenho certeza que o secretário ele está à altura do desafio e está preparado para poder encaminhar para a Câmara esse projeto quando chegar ao plurianual. É lógico que, apesar desse projeto, tanto a LDO e o plurianual, ele cabe emenda, cabe discussão na Câmara, mas ele é elaborado por técnicos da Prefeitura, né? São técnicos que sabem do investimento e da necessidade de cada secretaria, e é um projeto que é de cunho privativo do Executivo, ele que vai traçar as metas de investimentos que foram apresentados no seu plano de governo, e nós não vamos simplesmente dar um aval, avalizar na Câmara, nós vamos debater ele, nós vamos, e se for o caso, propor algum momento, mas eu tenho expectativa de que esse ano nós teremos um orçamento mais enxuto, por isso nós teremos que ter muito cuidado na hora de debater e aprovar esse projeto na Câmara. Mais informações importantes, então, que o Rodrigo da Farmadic passou para a gente, essa questão da emenda. Então, quando este assunto ele vem para o Legislativo, os vereadores eles podem discutir e colocar algumas emendas, caso eles não concordem ou caso eles queiram fazer alguma adaptação. Isso existe uma discussão e uma votação aqui no Legislativo, além do que o Rodrigo da Farmadic falou também sobre o orçamento para algumas pastas. Então se decide para a área da saúde, para a área de educação, de segurança. A gente vai abordar isso bastante aqui no nosso programa. Secretário, respondendo então o questionamento do vereador Arnaldo Salvetti, farei isso mais para frente do programa. Como já foi citado agora, por gentileza, eu quero que o senhor diga sobre essa questão dos impostos, do IPTU, ISMS, enfim, todos os impostos
que o município ele acaba arrecadando, mas que em um momento como pandemia, como é que funciona este planejamento e se tem uma previsão de queda? Então, vamos, só explicando que a gente tem dois tipos de receitas, as receitas correntes e as receitas de capital. As receitas correntes, elas são compostas de impostos, taxas e contribuição de melhorias, tá? E as receitas de capital são basicamente transferências ou quando o município faz alguma venda de inservível, faz algum leilão, então isso tem que ser usado, o recurso tem que ser usado para a aquisição de outro bem. Então, entra como receita de capital, apesar de ter sido vendido um produto inservível, por exemplo, mas é uma receita de capital. O grosso das receitas de capital são provenientes de convênios, ou de financiamentos, ou de empréstimos, né? Ou de dotações de verbas parlamentares, por exemplo, tanto federais quanto estaduais. O que nos interessa mesmo, quem tem controle efetivo, é da receita corrente. E essa receita corrente ela é composta tanto por impostos e tributos, né, municipais arrecadados pelo município, quanto transferidos pelos outros entes, ou seja, pelo governo estadual ou pelo governo federal. Vamos falar primeiro da arrecadação própria do município de Campinas. São basicamente 4 tributos: o imposto sobre o imposto territorial e predial urbano, né, o IPTU, o ISS, que é o imposto sobre serviço, o ITBI, que é um imposto sobre transmissão de bens imóveis, e um imposto de renda dos funcionários da prefeitura, que em que pese o imposto de renda ser um tributo federal, existe um princípio constitucional que um ente não pode tributar o outro ente. Então, e também diz que quem arrecada fica com o fruto da arrecadação, a não ser que constar numa legislação específica. Como quem arrecada o imposto de renda dos funcionários é a própria prefeitura, ela retém esse imposto de renda, ela acaba podendo ficar com ele e não tem que transferir para o governo federal. Ela acaba compondo também, de certa maneira, um tributo que não é municipal, mas que fica na administração direta, né? Esses tributos, a receita da arrecadação própria, aí tem também a taxa de lixo, a contribuição de iluminação pública, as taxas e toda a dívida ativa, tudo que é pago atrasado, né? Que é pago em outros exercícios, mas também que se refere a esses impostos, com seus juros, suas multas, tudo compõe a arrecadação própria. A arrecadação própria no trimestre, ela não teve um impacto forte em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Ela basicamente se equivaleu, com a correção monetária e com a inflação, ela se equivaleu à arrecadação do ano passado. Então, felizmente, nós não tivemos um impacto grande na arrecadação própria. A arrecadação que veio por transferência, ela vem tanto do governo do estado, que são basicamente 2 impostos, o ICMS, 25% que você paga, qualquer cidadão paga de ICMS, que é um imposto estadual, mas que é pago em Campinas, o governo do estado tem que devolver para o município que arrecadou. Então, 25% do que é arrecadado em Campinas volta para Campinas. E do IPVA, que é Imposto sobre Veículos Automotores, né, que é o imposto que a gente paga todos os anos pelo carro que a gente tem, também ele é recolhido pelo governo do estado, mas ele tem 50% dele volta para o município de origem, né? Então, para o município da placa do veículo. Então, tem muitos municípios na periferia de algumas grandes metrópoles que tem muito carro, mas os carros são emplacados em outro município. E aí, esse município que tem o carro, mas não tem a placa, também não fica com imposto, né? Porque oficialmente é o local da placa que recebe o imposto.
Esses impostos, todos os estaduais, junto com os federais, tá? O federal principal é o Fundo de Participação dos Municípios, que a gente chama de FPM. O FPM é composto de 2 tributos federais, o imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. Junta-se um bolo desses 2 impostos, é retirado 30% que fica com a União, que é chamado desvinculação das receitas da União, DRU, e do que sobra, então, é dividido 22,5% para todos os municípios do Brasil e 21,5% para todos os estados do Brasil. Numa conta que leva em consideração a população, mas principalmente a pobreza, os indicadores sociais. Então, o estado de São Paulo, ele recebe muito menos do que o que ele paga de imposto de renda e de IPI para o governo federal. Os estados das regiões mais pobres recebem muito mais do que eles arrecadam. Então, é o princípio da chamada equidade, né? Quem pode mais, paga mais, quem pode menos, recebe mais, paga menos, mas depois, no princípio do bolo, ele é melhor dividido para equalizar essas disparidades regionais. Então, o FPM é uma receita, mas que para Campinas não é tão significativa quanto o ICMS, o IPVA e mesmo as receitas próprias. Nos municípios pobres, principalmente as regiões mais pobres do Brasil, o FPM é a principal receita. No estado de São Paulo, poucos são os municípios que dependem mais de FPM, são os pequenos municípios que dependem mais do FPM do que do ICMS e do IPVA. No caso de Campinas, a nossa receita própria ela é quase 50% do total de receitas, então ela é 50% do total de receitas, então a dependência dessas receitas transferidas é bem menor. Nós temos um grau de autonomia que a gente fala, quer dizer, a receita própria dá ao município um grau de autonomia maior ou menor. E pela proporção que a receita própria tem na arrecadação de Campinas, isso a gente pode dizer que Campinas tem um elevado grau de autonomia quando comparada com outros municípios do Brasil. Compõe também a receita de transferência os recursos do SUS, os recursos do Fundeb e outros recursos que vêm de cota parte do salário de educação e alguns convênios que são convênios específicos, né, que não são para obras, né? Então, se é um convênio para fazer qualquer obra, então ele entra na receita de capital. Tá? Esses recursos de transferências, ele teve um crescimento de cerca de 10%, cerca de 5% descontado a inflação em relação ao ano passado, mas ele é menos significativo do que a receita própria, que teve um crescimento um pouco menor. E outras receitas são receitas menores e que arrecadam muito pouco, e essas, além de arrecadarem pouco, tiveram uma queda, né, de 11%. No cômputo total, para responder, então, de uma maneira bem detalhada, desculpe aí, vereador Arnaldo, se eu me alonguei muito, mas, de uma maneira geral, nós tivemos um crescimento de receita e não uma perda de receita. Crescimento de cerca de 2%, mas já é uma coisa boa se comparar com o arrecadado no ano passado. Não, essa resposta ela é importantíssima. Agora é o momento mesmo da gente detalhar para quem está nos acompanhando, entender como é que um município ele consegue estas receitas. Já já eu quero saber do secretário Aurílio também sobre as despesas. A gente está falando aqui sobre as receitas em relação aos impostos, mas nós temos as despesas também que já já eu quero abordar. Arnaldo, então todos os anos os municípios eles encaminham ao Tribunal de Contas do Estado este planejamento financeiro. Na sua visão, esta ferramenta estratégica, ela é bem aproveitada ou às vezes acaba sendo um cumprimento protocolar que, bom, todos os anos eu preciso enviar e ao longo do ano vai fazendo as devidas correções? Como é que você vê, como que os gestores eles analisam este planejamento para o ano que vem?
Bom, eu acho que para nós gestores isso é bem caminhado, até porque é importantíssimo o papel, né, do Tribunal de Contas. Eu falo isso porque fui presidente da CETEC e você passa a ser gestor. Você responde pelo aquilo que você gasta, pelo aquilo que você acaba assinando, gastando e assinando ali a responsabilidade, e como gestor, você é o responsável. Eu acho que é uma fiscalização. E para nós, né, eu acho que isso é muito bem aproveitado, e eu acho que cada ano que passa, né, a cobrança é maior, inclusive, da fiscalização em cima dos gestores. Isso vem, inclusive, ajudar a quem tem à frente de uma responsabilidade, né, muito grande, que eu vejo o secretário Caiado, a responsabilidade que tem de ser secretário de Finanças de uma cidade como Campinas. Né? Então, é uma ferramenta que eu acho que é muito importante para todo gestor. Vereador Rodrigo da Farmadic, também quero ouvi-lo. Todos os anos, os municípios encaminham ao Tribunal de Contas do Estado este planejamento financeiro. Você vê como uma ferramenta estratégica, mesmo com um tempo distante? A gente está no mês de abril, está planejando 2022, ou acaba sendo, às vezes, um cumprimento aí protocolar, porque todo ano precisa fazer isso? Como é que você analisa? Não deixa de ser um cumprimento da legislação, porque a lei ela prevê que a obrigatoriedade de fazer o encaminhamento ao Tribunal de Contas, como o nosso amigo vereador Arnaldo e ex-secretário disse, é importante que nós tenhamos esses órgãos acessórios do Legislativo que fazem essa auditoria nas contas, né? Até nos dar subsídio depois para que a gente possa debater o parecer do Tribunal de Contas na Câmara, até porque depois essas contas voltam para o Legislativo para que, com um parecer favorável ou contrário, com aprovação, reprovação das contas, e como nós também não votamos apenas tecnicamente, mas nós fazemos também a avaliação política na Câmara, e nós temos também autonomia no Legislativo para aprovar ou reprovar, ainda que venha com um parecer contrário, porque como o Tribunal de Contas é um órgão estritamente técnico, muitas vezes pode ocorrer de vir com um parecer contrário por conta de, como já aconteceu em orçamentos anteriores, de reprovação por conta de 0,5%. E aí nós temos a obrigação política de fazer essa avaliação, se foi um problema, por exemplo, com a pandemia, nem sempre talvez seja possível cumprir todas as obrigações que a Constituição determina. Por isso que nós temos a Câmara Municipal para fazer essa avaliação e talvez não fazer uma punição severa por conta de um acontecimento que veio agora no momento assim totalmente fora da curva, né? Então, apesar de ser uma obrigação protocolar, é também importante esse papel que o Tribunal de Contas exerce e depois encaminha para a Câmara fazer esse debate. É interessante isso que o Rodrigo da Farmadic falou, porque já aconteceu em outros anos. Vem o Tribunal de Contas, ele coloca como contrária a aprovação, e essa discussão acontece aqui no Legislativo, e pode ser que vocês analisem e deem o parecer favorável às contas, né, Rodrigo? Perfeito, foi assim como aconteceu com as contas do ex-prefeito Pedro Serafim. Pedro Serafim assumiu um mandato tampão, ele era presidente da Câmara, e por conta de um processo de cassação de mandato do prefeito e do vice-prefeito, ele assumiu por conta da obrigação da lei orgânica, né, que determinava que o presidente da Câmara assumisse o mandato para fazer a gestão do município como prefeito. E por conta de uma dificuldade se eu me recordo bem, era um investimento obrigatório que tem que ser cumprido na educação, eu acho que por conta de menos de 1% essas contas vieram rejeitadas, mas depois de uma análise mais criteriosa na Câmara, nós votamos no mandato passado a aprovação das contas por conta de a gente não ter achado dolo nesse não cumprimento desse investimento constitucional, e fizemos aqui a aprovação das contas, mesmo com parecer contrário do Tribunal de Contas.
Secretário Aurílio, para quem está nos acompanhando, como é que funciona essa organização estrutural do município? Porque vocês têm demandas já definidas, então você tem o Camprev, Ceasa, Ciatec, as pastas de educação, esportes e lazer, e ainda podem surgir imprevistos. Como é que concilia o orçamento com as demandas? Quem é que define isso? É muito complicado. Quem define isso é o Legislativo quando ele aprova a lei orçamentária anual. Em última instância, é aí que é autorizado tudo que a Prefeitura pode, tudo que o Executivo pode gastar, é aprovado previamente pelo Legislativo. O vereador Rodrigo lembrou muito bem da questão do plano plurianual, o PPA. A cada 4 anos, no primeiro ano de mandato, sempre, o governo tem que fazer, portanto, para o município, no ano de 2021, né, para o governo do Estado, para o governo federal, é um ano depois da eleição, que vai acontecer, no caso, em 2023, que a eleição é em 2022. Então, agora, este ano, até setembro também, nós temos que encaminhar para a Câmara de Vereadores um planejamento quadrienal, o planejamento do que vai ser feito nos próximos 4 anos. Isso vai pegar os 3 próximos anos do exercício do atual prefeito, Dário Saad, mas pega também o primeiro ano do exercício do próximo mandato. Então, este ano, nós estamos trabalhando dentro de um planejamento realizado no PPA, que foi aprovado em 2017. Vai vigorar em 17, 18, desculpe, foi aprovado em 17, vai vigorar em 18, 19, 20 e 21. Né? 17 foi o primeiro ano do mandato do prefeito, o segundo mandato do prefeito Jonas. E também, este ano, nós estamos trabalhando com a lei orçamentária anual, que também foi aprovada o ano passado. Então, tanto o plano plurianual, o PPA, que a prefeitura vai encaminhar para o Legislativo em setembro, quanto à lei orçamentária anual, serão as primeiras que o prefeito Dário vai encaminhar para a Câmara, mas só vão vigorar no seu segundo ano de mandato. Então, tudo que é feito, tem que ser feito com planejamento, ou seja, com previsão prévia. O princípio da anterioridade, que é o que a Constituição chama isso, que você tem que planejar anteriormente, ter uma autorização anterior à execução orçamentária. Então, o princípio da anterioridade é um princípio básico de todo o trabalho da Secretaria de Finanças. Diferente só para os ouvintes, as pessoas que estão assistindo terem ideia do que eu estou falando, na iniciativa privada, tudo que não é proibido, você pode fazer, certo? Se não está escrito é proibido estacionar, você pode estacionar. Sim. Se não estar escrito é proibido, sei lá o quê, subir a escada, ou é proibido entrar nessa porta, você pode acessar aquela porta. Né? No poder público, ao contrário. O poder público só pode fazer o que está autorizado pela lei. Então, é exatamente o inverso. Né? Se só não pode fazer... o poder público. Muito mais engessado. Então, a gente só pode executar o que está previsto na lei. E a lei já prevê quase tudo. A lei prevê que 25% de todos os impostos e taxas tem que ser colocado em educação, que 18% de tudo que se arrecada também tem que ser colocado em saúde, que você não pode gastar com o salário de funcionário mais do que 48% do total da arrecadação. Que você tem que, todo déficit que houver no Instituto de Previdência dos funcionários públicos tem que ser coberto pelo Executivo, no mês do déficit. Então, eu não posso deixar, se o Camprev, entre as aposentadorias que ele tem que pagar e a arrecadação que ele recebe das contribuições dos ativos,
faltou 50 milhões, eu não posso dizer, esse mês eu não tenho dinheiro, pede o mês que vem, que o mês que vem eu dou. Não, tem que ser até o final do mês, tem que repassar. Então, tudo isso tem que ter uma previsibilidade muito grande para não faltar nada, né? E, na verdade, com todas essas exigências, o que sobra, que a gente fala que é um gasto discricionário, você pode decidir, eu vou fazer uma creche, ou vou fazer uma praça, ou vamos aumentar o subsídio do transporte coletivo e para não aumentar a tarifa. Quer dizer, qualquer gasto público extra que você vai fazer durante o próximo exercício, durante o próximo ano, tem que ser previsto neste ano e tem que estar tanto na lei de diretrizes orçamentárias quanto na lei orçamentária anual. Aurílio, ano passado e este ano de 2021 estão sendo atípicos por conta da pandemia, né? A gestão do Dário Saad já começou tendo que enfrentar pico de casos de Covid-19, aí a gente viu abertura de leitos, discussão sobre hospital de campanha, recursos humanos, a briga por vacina, presidente da Câmara indo até Brasília para conseguir mais vacinas e leitos, orçamento mais curto em 2021, diante de tantos problemas. Como é trabalhar, planejar 2022, sendo que não sabemos como a pandemia vai estar daqui 8 meses? Como é que se planeja 2022 se a gente ainda está no mês de abril? Como é que é esse trabalho? É muito complicado, porque a gente depende de hipóteses e você necessariamente não pode errar nas hipóteses, não pode errar para menos, né? Então, no orçamento deste ano, por exemplo, já foi colocado no orçamento desse ano uma previsão, graças à lucidez do secretário Tarcísio, que foi o meu antecessor na gestão do prefeito João Donizete. Ele colocou uma dotação para a Secretaria de Saúde bem maior do que a que tinha o ano passado, porque ele pensou o seguinte: se o SUS se o governo federal não mandar o recurso que mandou o ano passado, e se a pandemia não melhorar, nós vamos ter um recurso para garantir o atendimento. Felizmente, graças a isso, nós estamos tendo autorização para gastar, porque a autorização para gastar, ou seja, o que é a lei orçamentária e a LDO? São autorizações, e diz o seguinte: se você arrecadar, você está autorizado a gastar. Quer dizer, você está autorizado a arrecadar, aumentar o imposto em tanto, ou não aumentar o imposto, vai ter uma receita de X. E você está autorizado a gastar esse X em A, B, C, D, nos diversos itens, né? Então, graças à lucidez do secretário Tarcísio, esse ano nós não estamos tendo muitos problemas orçamentários. A gente divide sempre o problema orçamentário, quer dizer, eu tenho autorização para fazer esse gasto, do problema financeiro, ou seja, eu vou ter dinheiro para pagar, vou ter receita para pagar. Então, essa é uma outra questão. Então, são mundos que a finanças trabalha o tempo inteiro, que é o mundo orçamentário, tem dotação, quer dizer, tem autorização do legislativo para gastar, e tem dinheiro, né? Tem recurso orçamentário arrecadado no caixa ou previsão de arrecadação para poder fazer frente àquela despesa. Arnaldo, quando a lei de diretrizes orçamentárias chega no legislativo, que aí vocês começam a fazer todas as análises, na sua visão, onde que está o maior problema da nossa cidade, onde deve se destinar maior orçamento? Bom, a própria legislação já diz que é na saúde e na educação, né? Então nós já temos que ter o nosso vereador, que eu falo que é o mais antigo de casa, né? Eu acho que ele até pode responder melhor que eu, mas eu acho que nós temos aí algumas situações nas leis que já diz educação e saúde. Mas lógico que você tem dentro da educação, da saúde, você tem obra, saneamento, você tem outros gastos que está fora, que aí acho que os vereadores e a própria prefeitura fez esse trabalho, né? E aqui a casa vai estar
inclusive verificando, né, fiscalizando, para poder ao melhor se adaptar aos seus gastos, né? Sabendo que a gente tem que sempre tomar um cuidado, né? Hoje a gente sabe que nem o secretário, teve um aumento de 2%, isso não quer dizer que em 2022 nós não sabemos como que vai estar essa situação de arrecadação. Eu acho que nós temos que tomar um cuidado como vereador, como fiscalizador, para saber o que é melhor para a cidade. Então, por isso que é importante essa sincronia que nós temos tanto com a Prefeitura, com a Secretaria de Finanças, para poder estar discutindo sempre um governo unido, né? A gente consegue melhor os gastos, tanto na obra, como talvez no saneamento, uma obra que precisa ser feita. Eu acho que isso é importante para a cidade. Vereador Rodrigo da Farmadic, sempre está no topo, né, do orçamento, saúde e educação. Como que você enxerga este foco? Onde deve estar para o futuro da nossa cidade? Acho que agora, talvez, a gente tem que olhar com mais carinho para a assistência social, porque nós temos aí um problema gerado com uma perda de renda, ou perda de empregos. Então, nós temos que ter uma certa cautela nos investimentos, porque nós temos uma previsão de que o investimento social, na assistência social, eu acho que ela vai ser a diretriz principal daqui para frente. Nós viemos dos últimos anos, durante o mandato do ex-prefeito Jonas, de uma austeridade fiscal, de um problema, de uma crise nacional que nós vínhamos passando, com impeachment de presidente, troca de presidente, e quando a gente tinha chegado a uma situação confortável, eu acho que uma estabilidade fiscal na cidade de Campinas, com uma aprovação. Nós fizemos aqui a nossa reforma previdenciária municipal, fazendo uma estruturação para que a gente tenha uma sustentabilidade do Camprev. Isso nós fizemos no ano passado. Nós tomamos, bem dizer, um banho de água fria com a pandemia. Nós tínhamos num crescimento, principalmente de mudança na questão da infraestrutura da cidade. Costumava dizer e brincar com as pessoas que se o prefeito Jonas pudesse por mais de 4 anos aí, eu acho que não sobraria mais um palmo de rua de terra na cidade de Campinas. Ele, com a sua habilidade política, tinha conseguido bastante investimento estadual, federal, para pavimentação de bairros e núcleos da cidade de Campinas. A Sanasa também tinha feito um grande investimento, aumentando a capacidade de reservatório de água na cidade de Campinas. Também nós temos hoje na cidade de Campinas a capacidade de tratamento de 100% do esgoto coletado na cidade de Campinas. Isso eu só estou dando exemplos de que a cidade de Campinas vinha crescendo na sua capacidade de infraestrutura, inclusive no modal da mobilidade urbana com as obras do BRT. É um investimento muito grande, do qual, acho que da história da cidade de Campinas, ela não havia tido um investimento tão grande como está sendo os corredores do BRT, e isso tinha gerado bastante emprego, inclusive, com as obras, né? E isso ajuda no crescimento fiscal da cidade, né? Com a arrecadação de impostos, que a economia ela gira em torno acho que do varejo, né? Então, conforme tem mais emprego e as pessoas têm maior consumo, mais imposto é arrecadado e mais capacidade de investimento a cidade tem. E, com certeza, nós vamos, talvez, sentir um pouco nos próximos anos, talvez no próximo ano, para tentar dar uma equilibrada para 2023. Eu acho que o ano 2021 vai ser um ano ainda de cautela nos investimentos. Eu, pelo menos assim, espero do nosso secretário. Tenho certeza que ele tem feito esse planejamento. O prefeito Dário, nós elegemos o prefeito Dário, fizemos eu, Arnaldo, fizemos parte com um arco de aliança política, acreditando no projeto político, no projeto futuro do prefeito Dário, com a sua sensibilidade, sua sensatez, para tomar cuidado e fazer a gestão correta dos nossos impostos, sempre pensando no desenvolvimento social e econômico, mas de forma sustentável. Aurílio, qual que é o foco do Executivo para o ano que vem? E queria que você citasse algo importante que o Rodrigo falou sobre assistência social, ainda mais em época de pandemia.
Não, muito bem lembrado pelo vereador Rodrigo da Farmadic a questão da assistência social. É o terceiro maior gasto da prefeitura, é o que que o prefeito Dairo tem se preocupado muito, né? Nesse ano é o gasto que proporcionalmente tem crescido mais depois da saúde, né? Só para lembrar também que a saúde, em que pese a lei, a Constituição determinar e a lei orgânica do município, a Constituição diz que o município tem que gastar no mínimo 15% da arrecadação de impostos e taxas total com a saúde, mas a lei orgânica municipal diz 18%, e a gente gasta quase 30%. Tá? Então, a gente gasta mais com saúde que com educação. Claro que nem poucos municípios têm uma estrutura complexa e completa de saúde administrada pelo município, como Campinas tem. Tá? Se você olhar a estrutura do complexo Mário Gatti, as UPAs, todas as UBS, todas as unidades de saúde, todos os centros de saúde, né, é uma estrutura muito boa. Então, isso custa. Né? E agora está na vez também da gente olhar com mais atenção, e é o que o prefeito Dário tem falado sempre, para a assistência social. Então, hoje, por exemplo, nós já aumentamos de 6.000 cartões alimentação, cartões de cesta básica que a prefeitura entregava por mês, nós aumentamos em 20.000. Então, a prefeitura, nós já foi inaugurado esse ano 2 CRAS novos, né? Estamos sendo reformulados, contratando mais pessoas, estruturando e reestruturando, ampliando a estrutura de assistência social. A secretária Vandercleia é uma pessoa muito atenta, que tem estado muito presente, muito preocupada, e o prefeito Dário também tem dado todo o apoio. Então, o vereador Rodrigo da Farmadic tem toda a razão. É hora de a gente olhar para os mais desassistidos e tentar ajudá-los um pouco mais. A prefeitura tem feito grandes campanhas para arrecadação de cestas básicas também, graças à mobilização puxada pelo prefeito e pelos secretários. Nós temos conseguido entregar às entidades cadastradas muitas toneladas, né, centenas de toneladas de alimentos para serem distribuídos nas entidades cadastradas, com o sentido de amenizar um pouco essa condição. Uma outra questão que eu quero destacar também é que, no ano que vem, ainda o vereador Rodrigo também tem razão. Aliás, parabéns, vereador Rodrigo. O senhor tem muita lucidez e tem se posicionado muito bem. Tem toda a razão, o ano que vem ainda é um ano de ajuste. Nós estamos no primeiro ano de mandato, um ano muito mais complexo, né? O orçamento não foi executado, não foi elaborado por essa gestão, ainda mais com essa crise. Por mais que a gente diga, melhorou a arrecadação, ótimo, mas e o gasto? O gasto aumentou muito mais, né? A necessidade de gastar aumentou muito mais. E, infelizmente, não é o gasto com investimento, não é com pavimentação, não é com construção de praças novas, não é com novos equipamentos de lazer, não é com novos equipamentos de saúde. Até estamos fazendo, na medida do possível, mais escolas, estamos fazendo várias escolas, algumas já foram inauguradas, mais unidades de saúde, estamos fazendo mais equipamentos da assistência social, mas o grande gasto que a gente está tendo é com a manutenção, né, com a saúde, a educação. Teve que fazer ontem, estava no jornal de ontem, inclusive, né, dos jornais recentes, mostrando quanto que a Secretaria de Saúde teve que fazer um investimento de educação, desculpe, para a retomada das aulas hoje, né? Então, agora estão sendo retomadas as aulas presenciais, mas a preparação para a retomada das aulas foi um trabalho longo, árduo, realizado pelo secretário Tadeu e sua equipe, com investimentos e gastos prévios para tornar tudo isso possível, as nossas crianças retornarem com segurança às escolas. Então, são gastos que não estavam sendo previstos, não tinham sido previstos
anteriormente que tem que ser realizado, né? Não tem jeito. E isso, felizmente, o orçamento tinha essa previsão e nós estamos conseguindo, no que diz respeito ao orçamento, realizar todos os empenhos. A nossa preocupação é com o gasto efetivo, né? Com a nossa capacidade de cumprir tudo isso. Será que a arrecadação vai continuar se mantendo? Se a arrecadação cair um pouco mais, nós vamos ter que reduzir mais ainda os gastos para poder conseguir fechar o ano. Debate bom, informações importantes. Nós estamos conversando com o Aurílio Caiado, ele que é o secretário de Finanças do município, o vereador Arnaldo Salvetti, também vereador Rodrigo da Farmadic. A gente vai fazer o seguinte, rápido intervalo aqui no nosso Questão de Ordem e na volta tem muitas informações importantes para você ficar ligado, então não saia daí. Questão de ordem de volta, hoje nós estamos conversando sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, um assunto que não é fácil, mas que está sendo muito bem explicado aqui pelo secretário municipal de Finanças e pelos vereadores Arnaldo Salvetti e Rodrigo da Farmadic. Vereador Arnaldo, a projeção da arrecadação para 2021 é inferior ao previsto na lei orçamentária anual deste ano, por conta do baixo crescimento da economia no país. O Brasil recuou no ranking global do Produto Interno Bruto, o PIB per capita em 2020, deve continuar perdendo posições nos próximos anos, segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, está sofrendo muito com a pandemia do novo coronavírus. Como é que você enxerga esta arrecadação menor em época em que os gastos precisam acontecer para evitar mortes por conta da pandemia e também para tentar retomar a economia e emprego? Na sua visão, colocar alguns dispositivos na lei de diretrizes orçamentárias para minimizar essa queda de receita nas pessoas com menos recursos é um objetivo? Tem como ser feito ou não? Bom, Gabriel, eu acho que isso tem que fazer um estudo, né? Aquilo que eu falei, eu acho que é importante, o secretário Caiado deve estar tendo essa previsão toda, né? Eu acho que nós temos que economizar, não tem jeito, tem que ter seus gastos necessários, foi muito bem falado pelo Rodrigo Farmadic. Nós temos que se atualizar com os gastos que são necessários e economizar aqueles que não são. É como se fosse uma gestão em casa, né? Você tem que cortar o orçamento onde você acha que, para poder se manter. Acho que o secretário Caiado pode até falar melhor essa situação, mas eu vejo como uma gestão em casa de orçamento, né? Se você está se preparando para fazer uma reforma, esquece a reforma, né? Então, assim, você tem que se adaptar à questão nova que nós estamos vivendo do Covid. E aquilo que o nosso vereador, e quero parabenizar ele, falou, a questão social, né? A gente tem muita gente passando necessidade. Lógico que o prefeito, com a questão de arrecadação de cesta básica, o próprio presidente da Câmara aqui, está fazendo um trabalho magnífico também com arrecadação. Campanha Campinas Sem Fome, né? 4 toneladas só no Legislativo. Então isso é muito importante. Acho que cada vereador está fazendo seu papel social, porque todo mundo tem a questão social para lhe ajuda, mas isso só não basta. Ainda vamos precisar do mestre, nosso secretário da Economia e o prefeito, para se adequar à nova situação que nós estamos vivendo. Então, sempre pensando, né, na situação daquela pessoa que nós temos que cuidar de Campinas, do campineiro que hoje tem necessidade e está passando fome. Rodrigo, claro que Campinas está inserida neste contexto do Brasil, então, por exemplo, se a inflação começa a fugir do controle, se o PIB ele começa a cair, o Produto Interno Bruto, claro que o município ele vai sentir também, porque alguns repasses eles podem não acontecer. Como é que você enxerga esta situação e se você pretende utilizar estes dispositivos ou emendas focando nas pessoas que têm menos recursos? Como é que você enxerga essa situação?
prefiro ver da seguinte forma, Gabriel. Eu acho que a secretaria, o secretário, ele tem subsídios e tem dados mais detalhados para poder fazer a elaboração da lei de diretrizes orçamentários, porque ele tem as informações de todas as pastas, e eu costumo dizer que eu acho, assim, eu penso que um secretário de finanças da cidade, do tamanho e porte da cidade de Campinas, com os desafios que tem enfrentado e que vai enfrentar, passado qualquer, o secretário do porte, que é o nosso secretário, ele pode ser um dia ministro da economia, porque os desafios que nós temos enfrentado aqui, eles só mudam de tamanho, mas são os mesmos aí que o país tem enfrentado, né? E eu acho que são situações que nós temos que olhar pelo lado social e pensar depois, conjuntamente, nós do Legislativo, em paralelo à elaboração da lei orçamentária, e a aprovação, a discussão, fomentar situações que possam gerar emprego e renda, assim como um caso de sucesso assim que foi levado e chegou a muitas cidades da região metropolitana, aqui, como é o caso do trabalho que o vereador Arnaldo Salvetti fez com as feiras noturnas aqui na cidade de Campinas. São modelos de geração de renda para outras cidades. Então, nós temos sempre que lembrar, porque eu acho que com a experiência que o vereador Arnaldo Salvetti trouxe da Secretaria de Trabalho e Renda, ele revolucionou, acho que a autarquia CETEC, que não tinha essa perspectiva de criar mais empregos, era sempre a demanda das pessoas que procuravam a CETEC para poder instalar um ponto de venda, uma banquinha. O ex-secretário, hoje vereador, ele foi além, ele buscou alternativas de ele criar novos empregos. Eu acho que isso que nós temos que comentar na cidade de Campinas, para que a gente possa ter um equilíbrio fiscal melhor para os próximos anos, porque conforme a gente gera trabalho, nós vamos gerar renda e, consequentemente, arrecadação de impostos e capacidade de investimento e pagar honrar os nossos compromissos. O município é o principal deles, além dos investimentos obrigatórios. O principal é a folha de pagamento, que é a parte mais pesada aí do orçamento, que se a folha de pagamento não estiver em dia, aí o restante da cidade não vai andar, as coisas não vão caminhar bem. Secretário Aurílio, quero ouvi-lo também. Campinas, dentro deste cenário do nosso país, então, se, por exemplo, a inflação começa a fugir do controle, a gente tem a queda do PIB, Campinas, como é que esse planejamento ele é afetado também? Gabriel, o município é o ente mais frágil da federação. O município é o ente em que pese toda a população morar no município e o prefeito, o poder executivo municipal, ser o mais próximo da população, portanto, o mais sensível da população. O vereador Arnaldo, que já esteve no executivo e agora, como vereador, junto com o vereador Rodrigo, também sabem como a gente, os secretários, o prefeito, e principalmente vocês, vereadores, são abordados diuturnamente com solicitações de atendimento, com demandas, né, para a população. Apesar disso, o município é o ente que tem o menor recurso, que fica com a menor parte da arrecadação tributária, e é o que tem cada vez mais atribuições ou obrigações determinadas por leis federais. Então, para você ter uma ideia, antes da Constituição, a questão da assistência social não era atribuição do município. A questão de segurança não era atribuição do município. E aí passou a ter uma segurança para os próprios municipais. E foi quase que sendo compelido a ampliar a sua atuação. E hoje nós temos a Guarda Municipal, inclusive com recursos de atendimento, de ação tática, quer dizer,
é uma força muito bem estruturada. E não é por intenção do prefeito, por vontade própria de algum executivo, é pela necessidade, né? Pela necessidade, porque é o que está mais próximo do cidadão, é por pressão e por necessidade, desde que a lei vai flexibilizando e vai permitindo, e a pressão vai exigindo que o poder público municipal atue em áreas que ele não atuava e que tenha despesas que também não tinha. Então, isso é muito complexo, porque ao mesmo tempo que tem essa pressão por aumento de gastos, aumento de atendimento à população, é a parte mais frágil da federação. E, sinceramente falando, é a parte que mais sofre quando vem qualquer crise. Tá. Então, se houver a queda do PIB, ou se o PIB não crescer, se houver aumento da inflação, é o município que vai sentir mais na sua arrecadação, né? E é o atendimento aos cidadãos que vai ficar mais prejudicado, né? Infelizmente. Secretário, o Executivo de Campinas realizou, então, a projeção de receitas para 2022 em 6,5 bilhões de reais e um crescimento nas despesas de 1,2%. O que acontece se, por exemplo, o município não arrecadar como esperado com impostos e as despesas aumentarem? Então, a questão da receita, ela necessariamente tem que ser equilibrada com a despesa. Você não pode prever uma despesa maior do que o que você vai arrecadar. E a arrecadação tem que ser bem realista, porque se você prevê uma receita de 7 bilhões e não de 6 bilhões e 500, teria a autorização para gastar 500 milhões a mais. Beleza, então vamos fazer um novo BRT, né? Mas só que vai arrecadar esse dinheiro? Aí você permite que a Secretaria de Transportes faça uma licitação, porque ela vai ter dotação orçamentária, né? Ela vai ter autorização para gastar, contrata uma empresa, licita, autoriza a empresa a começar a obra, aí na hora de pagar, tem dinheiro? Como que faz? Então, isso não pode acontecer. Esse é o grande desafio da administração pública. Para evitar que esse desequilíbrio, a própria lei, chamada Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000, ela diz que a cada 2 meses o executivo tem que fazer uma reprogramação, tem que fazer uma avaliação do que está sendo arrecadado. E se a arrecadação não estiver acompanhando a previsão, ele tem que tomar providências para reduzir a despesa proporcionalmente para poder reequilibrar o orçamento. Então, quando chega no final do ano, muitas vezes se chega no final do ano e é no último bimestre que há esse desequilíbrio. Então, nesses casos que não houve condição de fazer o ajuste, você pode deixar alguns compromissos para pagar no outro exercício, que é chamado restos a pagar. Mas esse restos a pagar acaba impactando, muitas vezes, no orçamento do outro ano. Sim. Então, quando chegar no outro ano, nós vamos ter que arrumar recurso para pagar tudo que vamos realizar esse ano e mais o recurso que foi gasto ano passado e que deixou para ser pago esse ano. Só pode deixar para ser pago no próximo exercício recursos, por exemplo, em muitos municípios, a folha de salários é paga no dia 5. Então, o salário de dezembro, não é o caso de Campinas, que paga sempre no último dia útil, mas em municípios que pagam a folha no dia 5 do mês, você tem que deixar esse recurso como o financeiro já, foi feito o empenho, foi feita a previsão do gasto, tem que deixar o recurso financeiro no caixa para passar
para o ano seguinte, para pagar no ano seguinte. Então, isso chama um tipo de restos a pagar, que é o resto a pagar que tem recurso junto, o resto a pagar processado. Já processou tudo, só falta pagar, porque não chegou o dia de pagar ainda. Agora, tem outros tipos de restos a pagar que não chegou a nota ainda. Então, se não chegou a nota, quer dizer, o recurso não foi realizado, não foi confirmado o gasto ainda, a prefeitura não tem a necessidade de deixar o dinheiro no caixa para pagar no outro ano. Aí esse restos a pagar passa para o outro ano, mas não passa o dinheiro. E aí tem que impactar no orçamento do ano vindouro. Isso Às é vezes chega a problemático. dívida que você nem espera então, secretário. Exatamente. Então, nós vamos fazer toda a recomendação do prefeito Dário fechar esse ano, se possível, não vamos fechar com superávit, infelizmente, mas não vamos fechar com déficit muito grande, porque tem uma questão aí que não está sendo abordado, que é um indicador da capacidade de pagamento dos municípios. Quem faz esse indicador é o governo federal, para todos os municípios brasileiros. Tá. E cada município tem lá notas A, B, C ou D. Se o município tem a nota A ou se tem a nota B, ele consegue financiamentos com aval da União para poder fazer grandes investimentos. Se o município tem nota C ou nota D, ele não consegue nem que os bancos façam financiamento para ele. Então, nós temos que Qual que é a nota de Campinas? Eu ia perguntar agora. Atualmente é C, mas nós temos que conseguir elevar a B. Então, esse é o grande esforço que o prefeito Dário Saad determinou para o secretário de Finanças, que a gente consiga, quer dizer, fazer todo o empenho possível para ter as contas tão equilibradas a ponto de termos a nota B na capacidade de pagamento. Porque, às vezes, por que você tem capacidade de pagamento? Para ter capacidade de pagamento, você tem que arrecadar mais do que o que você gasta. Porque se você arrecada 6 bilhões, mas já gasta 6 bilhões e 1, você não pode pegar nenhum tostão de empréstimo, que você não vai conseguir pagar essa parcela a mais. Então, você tem que arrecadar 6 bilhões e pagar 5 bilhões e 900. Então você pode assumir uma dívida de 100 milhões. Aí o governo federal fala, ok, você tem saúde, né, financeira, e com isso eu vou dar aval, você pode pegar um empréstimo, porque se tiver alguma crise, algum problema, eu dou um suporte e desconto lá do recurso que eu tenho que passar para você todos os meses. Então, esse é o nosso esforço ano que vem. Por isso que nós estamos fazendo um orçamento bem sólido, bem pé no chão, para não ter surpresas durante o exercício do ano que vem, entendeu? Tá. Já eu quero ouvir o Arnaldo e o vereador Rodrigo da Farmadic, só para pegar esse gancho, Aurílio, porque durante este período de pandemia é comum, né, os vereadores solicitarem mais prazos para pagamentos do IPTU, acabar com juros de uma determinada conta, parcelamento do refis, né? Então, o parcelamento do parcelamento. Como é que está o planejamento da prefeitura com receita desses impostos, já que sempre nós vemos estes pedidos de acordo? Então, isso é uma outra questão que o prefeito Dário é muito sensível, está muito preocupado com essa questão, que é o efeito econômico da pandemia nas famílias e nas empresas de Campinas. Tá? Não só no cidadão, mas no empresário também, principalmente nos micro e pequenos empresários e no meio, né? No microempreendedor individual. Infelizmente também, não sei se infelizmente, mas a lei federal, existe uma legislação federal, nacional, que restringe muito a capacidade de atuação do poder público municipal nesta seara. Então, o poder público, por exemplo, não pode abrir mão de correção monetária. Ele pode abrir mão de juros e multa. Okay. Mas o imposto em si, então vão cobrar só 50% do imposto desse ano que está em crise. Não pode. Então não vamos reajustar o imposto ano que vem. Não pode. Entendeu? A prefeitura é obrigada a reajustar os impostos, pelo menos
Reajustar é acompanhar o crescimento da inflação. Se houve uma inflação de 4%, o imposto tem que subir 4%. Todos os impostos, Então, secretário? Todos os impostos, os estaduais, os federais e os municipais. Então, isso não é subir imposto, isso é uma correção. É só para manter a capacidade. Porque se o imposto não sobe, e o salário dos servidores sobe, e os contratos que você vai fazer para manter as UBS, para manter os hospitais, para manter os serviços, o recolhimento de lixo, a empresa não vai querer fazer pelo mesmo preço. Ela teve uma inflação, teve que aumentar o salário dos trabalhadores, ela vai ter que ter um reajuste. E como é que ajusta esse desequilíbrio? Se vai arrecadar menos, você vai ter que reduzir, então, o gasto. Então, e como você fala, agora eu vou recolher menos lixo, eu vou cortar menos mato, não vou tapar os buracos das ruas. Então, quer dizer, a manutenção da cidade fica precarizada se isso acontecer. E a gente sabe que a manutenção de Campinas é exemplar, né? A manutenção de Campinas é elogiada e é reconhecida como uma das melhores. Então, a gente tem que manter esse padrão de qualidade, de arborização, de paisagismo, de manutenção dos gramados, das praças, dos parques, de todas as áreas públicas, né? Então, essa manutenção da cidade é uma coisa que é muito cara, né? E a gente não pode perder qualidade também. E tem que fazer algum investimento, né? Tem que fazer algum tempo, que tem muita coisa para melhorar em Campinas. Eu não lembro se foi o vereador Rodrigo ou o vereador Arnaldo que falou agora há pouco sobre as ruas ainda não pavimentadas em Campinas, né? O prefeito Dário sempre lembra, nós ainda temos em Campinas vários bairros que têm muitas ruas não pavimentadas na periferia. Nossa, é compromisso do prefeito Dário atender esses bairros. Como fazer isso? Com recurso próprio, com investimento, sem precarizar o que já temos de compromissos e de serviços, como ampliar a receita a ponto de fazer isso. E esse é o grande desafio. Arnaldo e Rodrigo, segundo dados da Associação Comercial e Industrial de Campinas, 108.662 campineiros ficaram sem empregos em 2020, um aumento de 31% em relação a 2019. Oferta de vagas no CEPAT caiu de 628 em janeiro para 191 em março. No distrito do Campo Grande, mais de 50 mil pessoas vivem com menos de um salário mínimo, ou seja, vai chegar conta de água, conta de luz, de gás, de supermercado, e às vezes ela precisa escolher qual pagar. Como é que vocês avaliam recursos para poder amenizar esses impactos que foram causados pela Covid-19 e, ao mesmo tempo, não prejudicar os cofres da prefeitura, que precisam manter a saúde, a segurança, o transporte da cidade? Era mais ou menos isso que o secretário estava falando, colocar na balança a infraestrutura, mas também a população está com algumas necessidades impactadas pela Covid-19. Como é que você enxerga essa situação? Gabriel, é aquilo que eu quando fui presidente da CETEC, prevendo essa situação, o vereador Rodrigo até falou a questão do imprimento das feiras noturnas, né? Geração de emprego, empreendedorismo, né? Você tem uma ideia, eu gerei mais de 1.300 empregos com as feiras noturnas. Isso é emprego direto. Se você pegar o que movimenta no envoltório do bairro, né, essa economia, então, na minha opinião, hoje vai ser difícil você ter carteira assinada. Então, o governo, alternativas de empreendedorismo, flexibilização do uso do solo público, né? O solo público é muito caro, né? Os permissionários da CETEC, hoje, eles não estão pagando. Por quê? Está fechado. Como que eles vão pagar o solo público se não estão trabalhando, né? Então, assim, publicidade na cidade, tem que rever a questão de publicidade, né? Você tem alguns fatores que eu acho que isso pode trazer arrecadação para a prefeitura, melhorar, né, o desempenho do desempregado, dando oportunidade, né, de emprego. Mas isso tudo tem que ter uma ação conjunta, né? CETEC, prefeitura e vontade política.
A vontade política, eu tenho conversado muito com o prefeito Dário, né? O prefeito Dário está disposto, né? Ele é uma pessoa que escuta, uma pessoa que discute. Tanto é que nós tivemos há pouco tempo num local, 300 mil metros na cidade, para fazer um empreendimento que vai ser o empreendimento de Campinas. Não é só empreendimento, vai gerar emprego, vai gerar construção, vai gerar novas oportunidades. Então, é isso que tem que buscar. Tem muitos locais ociosos na cidade, empresas querendo investir, né? E que acaba tendo a burocracia da administração, né? Não pelo fato de não ter a vontade política, mas pelo fato que vocês sabem, não é que nem iniciativa privada, você vai lá, compra o terreno e constrói. O empresário, ele para montar alguma coisa no solo público, ele quer garantia. Hoje é precário a autorização. Temos que mudar isso. Por isso que nós estamos discutindo na Comissão de Solo Público, discutindo essa situação. Porque você tem áreas que não dá mais para ter praça só. Tem praças que tem que ter um comércio, mas um comércio onde aquela pessoa que acaba adotando aquela praça, colocando o comércio, ele adote a praça, para também desonerar o poder público de limpeza. Então, assim, tem coisas que nós estamos discutindo que eu acho que gera emprego, gera empreendedorismo, gera a pessoa trabalhar, né? Porque Campinas, o pessoal fala que São Paulo é locomotiva. Campinas também é uma locomotiva. Nós somos hoje uma metrópole de referência para a região. Então, acho que temos que pensar, e aí o secretário, o prefeito, pensar em novos atrativos de empresas para Campinas. Tá. Campinas perdeu muito com essa... Não é nem com a discussão da questão do imposto, a discussão de instalação. É muito complicado. E o Dário, tenho certeza que ele vai desburocratizar isso. O empresário muitas vezes não vem para cá porque aqui demora 2, 3, 4 anos para aprovar um empreendimento, ou tirar um alvará de construção, um alvará de autorização, uma certidão para a pessoa saber se naquele local ele pode, o que ele pode colocar de comércio. Tem que desburocratizar. Eu acho que isso o Dário entendeu. Eu acho que já está sendo feito. Quero parabenizar o secretário do DU, o Renato Mesquita, que está fazendo um excelente trabalho, conjuntamente com todos os secretários, né? O secretário do Meio Ambiente, o próprio secretário de Finanças, o próprio prefeito, né? A secretária de Desenvolvimento, grande amiga, né? Eu acho que isso ajuda Campinas. É trabalhar unidos, né? E a Câmara, nós aqui, vereadores, com a experiência do Rodrigo, já no seu segundo mandato, com a experiência um pouco que eu tenho, né, de estar vindo aqui aprendendo também, porque a gente é uma faculdade, né? A gente faz escola e vem para a faculdade, é tudo um aprendizado. A gente somar esforços para poder ajudar o povo campineiro, ajudar a cidade, né? Eu acho que isso nós vamos sair, vamos vencer e vai melhorar ano que vem. Rodrigo da Farmadic, qual é o tamanho da sua preocupação com este desemprego no ano passado, também, né, impactado pela pandemia, mas 108 mil campineiros, quando você pega as vagas ofertadas pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas, em janeiro estava na casa dos 600, março já está na casa de 100 oportunidades, as oportunidades estão diminuindo. O município precisa contar com esse munícipe, mas que muitas vezes ele está desempregado. Quando coloca isso na balança, que é a avaliação que você faz? Essa preocupação vem de encontro com o que nós estamos debatendo hoje, porque as finanças do município elas são impactadas diretamente com a arrecadação de impostos. E com esses dados que você nos trouxe, por exemplo, que boa parte, uma parcela considerável da população tem sobrevivido com meio salário mínimo. Eu, há poucos dias, estava fazendo um cálculo médio e as necessidades básicas de uma residência de qualquer família, que é a água, a luz e o gás, ela consome metade do salário mínimo. Nossa. Porque as pessoas ela têm ficado mais em casa, então elas têm consumido mais por estar em casa, tem utilizado mais a energia, porque está mais dentro de casa. Então, e uma outra necessidade básica hoje de qualquer lar, qualquer residência, que é a infraestrutura da internet de banda larga. Então, é mais uma coisa que precisa, que foi incorporado às despesas essenciais aí de cada residência, porque
você não consegue fazer, muitos serviços eles foram suspensos de forma presencial, apenas de uma forma remota, então muitas vezes aquela pessoa ela precisa ter uma internet para que ela possa ter um contato com os serviços públicos, o próprio trabalho também, né? Então, as despesas básicas essenciais da família hoje têm, em média, de R$ 500. E isso é o que, às vezes, muitas vezes, uma família ela tem para poder sustentar a sua casa, trazer o seu sustento para o lar. E entre escolher pagar suas despesas e comprar alimento para sua família, aquele cidadão, e pagar o imposto sempre vai ficar por último. E o município, ele vive basicamente do imposto. Sem uma arrecadação, ele não tem como fazer nenhum tipo de investimento. Então, eu tenho certeza, quero deixar aqui antes registrado aqui os meus parabéns ao prefeito Dário Saad, por ter escolhido o nosso secretário de Finanças, ser uma pessoa capacitada, gabaritada para estar à frente da secretaria. Eu tenho certeza que ele tem se esmerado junto à sua equipe em fazer o melhor, e nós, na Câmara Municipal, agora também, com a experiência do nosso amigo vereador Arnaldo, que traz para a gente experiência do Poder Executivo, experiência de gestão, vamos estar nos debruçando sobre as leis, tanto as peças orçamentárias da LDO, o próprio orçamento, o plano plurianual, são documentos que vêm com bastante páginas, bastante anexos. Nós nos debruçamos e olhamos, sempre verificando todos os anexos, e, lógico que, evidente, antes, esses documentos ele passam pelos analistas técnicos que nós temos na Câmara Municipal, que fazem toda a análise e depois nos subsidiam para dar o parecer nas comissões e depois para aprovar em plenário. Secretário, a gente sabe que as pastas elas trabalham de uma forma integrada, né? A Secretaria de Finanças ela precisa da Secretaria de Trabalho e Renda, de Esporte precisa da Saúde. De que forma o desemprego e o que a cidade de Campinas está vivendo nesta pandemia impacta e como sair desta situação, sendo que a gente ainda está vivendo a pandemia, né? O desafio ele ainda está imposto. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa cuidar da saúde das pessoas, diminuir o quanto antes o número de incidência de casos, de mortes, a gente precisa retomar a nossa economia, a gente precisa de emprego. De que forma isso impacta e gera este orçamento? Bom, Gabriel, primeiro tem que dizer que o trabalho, o emprego, mas o trabalho principalmente, né? Porque temos aí os empreendedores também, que não têm emprego, mas que vivem do trabalho. O trabalho é um fator, talvez o principal fator da cidadania, né? Como é que você vai considerar uma pessoa, como que a pessoa que está desempregada, que está com dificuldade, ele acaba se colocando à parte até, né? Então, acho que o resgate da cidadania pelo trabalho é fundamental. E isso o prefeito Dário tem muita preocupação com todas as questões sociais, mas com o emprego e principalmente com essa questão, o efeito da crise da Covid-19 sobre as famílias e as empresas de Campinas. Ele tem cobrado muito da gente, mais da secretária Adriana e de mim, né? Mais de mim e da secretária Adriana, que são os dois secretários que temos que estar à frente dessa questão, né? O secretário de Finanças, por suposto, né? Porque é onde tem a arrecadação, e a secretária de Desenvolvimento, que é quem tem a atribuição para atuar nessa área. Mas nós dois estamos o tempo inteiro muito integrados com todos os outros secretários, com o gabinete do prefeito, numa discussão de busca de alternativas, busca de soluções, busca de alternativas para amenizar o sofrimento da população. Eu acredito que ainda no mês de maio, mais tardar no início de junho, o prefeito vai ter condição de anunciar algumas ações aí de impacto que a prefeitura
com a sua pequena governabilidade, ou seja, com a pequena capacidade que a prefeitura tem de atuação nessa área, porque essa área de atuação na geração de emprego e no desenvolvimento na economia é atribuição basicamente do governo federal, né, que tem o Ministério da Economia, no Ministério da Economia, a responsabilidade de conduzir a economia da nação, e tem os instrumentos, né, tem o Banco Central, tem todos os instrumentos de política econômica para realizar uma política econômica nacional, e também os estados que com menos atribuição, mas também atuam marginalmente na atividade econômica, o município quase não tem capacidade de atuação na esfera econômica, né? Mas a gente, no que for possível ao município fazer, no que for legal que o município atue, o prefeito Dário já determinou que a gente termine o mais rápido possível os estudos que estão sendo feitos para que a gente consiga enviar para a Câmara e começar a trabalhar nisso o mais rápido possível. Para a gente poder encerrar, que eu sei que vocês têm compromisso daqui a pouco, então o meu último questionamento. Aurílio, na audiência pública, como é que você enxerga o papel da população? Como as sugestões elas acabam influenciando em futuras decisões? Então, a participação da população é muito importante em todas as audiências públicas, mas é mais importante na audiência pública do PPA e da Lei Orçamentária Anual do que na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, das três, ela é a mais técnica, ela vai estabelecer parâmetros para o endividamento, parâmetros para gerar o superávit ou para gerar o déficit, a porcentagem que o município pode fazer de transferência de uma dotação de recurso para outra dotação. Então, são questões orçamentárias muito técnicas e não chega lá na ponta onde interessa ao cidadão. Tá. Nós estamos discutindo agora, neste momento, a obra que vai ser realizada em cada bairro ou o volume do investimento que vai para cada setor ainda. Essa discussão é muito importante, a discussão da LDO, é fundamental a participação da população, é fundamental a transparência, mas ele é mais técnica. Mas eu entendo que é muito importante e nós estamos nos preparando para discutir com muita clareza, com muita tranquilidade, esclarecendo bastante, fazendo os esclarecimentos, quer dizer, essas questões técnicas se tornarem o mais facilmente assimilável possível pela população, para que a gente consiga ter uma boa interação e consiga ouvir a população e atendê-la nos seus grandes anseios. Mesmo que a população não entendo muito bem o que é LDO, não vou participar. Não, participe sim, porque se você sugerir, eu quero asfaltar a minha rua, tá? Sugere isso. O máximo que vai acontecer, a gente vai dizer, olha, essa sua sugestão foi recebida, foi anotada, não é o caso de colocar, não tem como a gente incluir essa solicitação na Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas nós já vamos anotá-la para levar para a Lei Orçamentária Anual. Então, na Lei Orçamentária Anual, nós vamos fazer o possível para atender essa sua solicitação. Então, nenhuma participação do cidadão vai ficar em branco ou vai ser em vão. Mesmo que ela não acerte exatamente no ponto que a LDO trata, ela vai ser muito bem-vinda e vai ser recebida com toda a atenção por todos nós que vamos participar dessa audiência. Arnaldo Salvetti, a importância do papel da população nesta audiência pública e participando, entendendo uma LDO e, como o secretário disse, em qual momento que entra aquele pedido de mais pediatra aqui no meu hospital, quero asfalto na minha rua, como é que você vê essas questões? Bom, Gabriel, primeiro é aquilo que o secretário falou, a questão é técnica, né, nesse primeiro momento. Eu acho importante a população participar, até para saber o que está acontecendo com o nosso investimento na cidade. Mas isso, o dia a dia nosso, dos vereadores, essas demandas, né, nós temos hoje
né, junto à população, aos bairros, né? Então, eu acredito que essas demandas de obra, de creche, de médico, os nossos vereadores estamos, inclusive, todo dia, né, recebendo. Mas eu acho que é necessário. Quanto mais a população participar, mais a população vai entender as dificuldades de governar a cidade de Campinas, né? Eu falo dificuldade porque não é dificuldade de você fazer uma obra, entender que na área pública é diferente da área privada, onde você vai lá, compra uma lâmpada e troca na área privada. Na área pública, você precisa fazer uma licitação, você precisa saber o valor, você precisa comprar menor preço, então isso dificulta a demora. Muitas vezes a população quer um asfalto no bairro dela, mas não conhece o trâmite que tem que ser feito, tem que ter o orçamento, tem que ter o dinheiro, tem que fazer a licitação. Então, assim, são dificuldades que acaba que, nessa discussão, a população participando, ela vai entender um pouquinho como funciona. Eu acho muito importante. Rodrigo da Farmadic, em uma audiência pública, participação da população com as demandas que ela tem no bairro, pela cidade, como é que você enxerga? Eu acho que a audiência pública ela cumpre o papel principal, que é o princípio da transparência. Nós, como homens públicos que fazemos a fiscalização, como legislativo e como o executivo, o setor público ele tem que dar transparência a todos os atos que são feitos, até por conta de que o prefeito não pode fazer o que ele quiser com o orçamento, né? Por isso que nós temos a lei e temos a participação democrática através da Câmara Municipal. Esse é o papel da Casa de dar transparência aos atos públicos do Poder Executivo, e esse é o papel principal que cumpre a audiência pública, o princípio da transparência. Rodrigo da Farmadic, já estouramos o nosso tempo, então eu começo com você, agradecendo a disponibilidade do seu tempo, todas as informações que você passou aqui no Questão de Ordem. Já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade e que você fale aí, porque essa questão da lei das diretrizes orçamentárias, ela vai passar pelas comissões e tem discussão e votação em plenário, né? É verdade. Primeiro, eu gostaria aqui de agradecer pelo convite, Gabriel, e falar aqui do papel da TV Câmara, que é um papel que tem cumprido de levar informação à população de Campinas, cada vez mais a cidade de Campinas e outras, inclusive da região metropolitana aqui, que acessam e têm acesso ao nosso sinal, tem acompanhado cada vez mais as transmissões, tem chegado a mais lares aqui da população, então tem levado informação para a cidade. Então eu quero deixar aqui o reconhecimento do papel da TV Câmara, que tem desempenhado do princípio democrático de levar todas as informações à cidade, e também aqui cumprimentar o nosso secretário, Emílio, deixar aqui mais uma vez parabéns ao prefeito por ter escolhido uma pessoa tão bem capacitada para estar fazendo a gestão dos recursos e das finanças da cidade, e também, lógico, fazer um cumprimento especial ao nosso vereador Arnaldo Salvetti, que tem se demonstrado aí competência à frente do Legislativo, agora como vereador. Então, não é uma surpresa para ninguém o papel que ele tem desempenhado na Câmara Municipal, poderia muito bem estar à frente de todos os outros vereadores como presidente, mas tudo tem sua hora, tem seu momento. Eu tenho certeza que um dia Arnaldo tem capacidade, tem gabarito para isso também. Então, sem contar que hoje nós estamos muito bem representados pelo nosso presidente Zé Carlos, né? Mas, como eu disse, o nosso colega aí, parceiro, colega de Câmara, colega de casa, Arnaldo, também seria um ótimo presidente para essa casa. Agradeço o elogio, repasso aqui a toda a equipe da TV Câmara Campinas pelo trabalho que está sendo desenvolvido. Aurélio Caiado, secretário de Finanças de Campinas, também agradeço a disponibilidade do seu tempo com o programa Questão de Ordem aqui da TV Câmara Campinas, e para finalizar, os desafios que tem pela frente aí, pelo menos o principal que você enxerga. Bom, Gabriel, eu que tenho que agradecer aí o convite, parabenizar a TV Câmara e o seu programa, Questão de Ordem.
pelo trabalho que tem sido feito. Acho que esse trabalho da TV Câmara é fundamental, tanto divulgando as sessões legislativas, mas também debatendo as questões de interesse da sociedade campineira. E quero agradecer muito as palavras simpáticas e elogiosas aí dos dois vereadores, do vereador Arnaldo Salvetti, do vereador Rodrigo da Farmadic, dizer que para mim foi um prazer debater com vocês dois, são pessoas que muito competentes, muito experientes, e que o vereador Arnaldo está no primeiro mandato, mas é um decano aí de experiência política, de experiência na área pública, então já chega na Câmara, como se diz no popular, nadando de braçada, né? Porque conhece muito bem a cidade, conhece muito bem os problemas da cidade e vai representar muito bem a sua população. O vereador Rodrigo da Farmadic, que é o nosso decano aí da Câmara, é um vereador com muita experiência. Não posso deixar de falar do vereador José Carlos, como presidente da Câmara, que também tem conduzido essa relação do Executivo com o Legislativo de uma forma magistral. Eu tenho conversado com ele sempre, tenho recebido aqui no meu gabinete, ele sempre me procura para resolver problemas comuns da cidade. E o grande desafio é minorar os efeitos da pandemia sobre a população de Campinas. Essa é a ideia fixa do prefeito Dário, o compromisso que ele tem, é minha ideia fixa, e nós temos que fazer de tudo para melhorar a condição da população, melhorar o atendimento da população, e o grande desafio é fazer isso sem aumento nenhum de imposto, né? Isso é um compromisso do prefeito Dário, de não ter nenhum aumento de imposto, e nós vamos conseguir fazer isso. Isso se chama inteligência tributária, que é uma forma de você conseguir aumentar a arrecadação, aumentar a disponibilidade de recurso, sem aumentar nenhum imposto, né? Quer dizer, buscando onde tem sonegação, buscando onde tem algum problema, buscando onde tem algum vazamento, melhorando os sistemas de arrecadação, melhorando os sistemas de fiscalização, de forma que você consiga, com inteligência, melhorar a arrecadação e, com isso, poder melhorar o atendimento à população, né? Então, não precarizar o atendimento nesse momento de crise é o nosso grande esforço, e melhorar o atendimento é o que nós pretendemos fazer e vamos fazer, se Deus quiser. Muito obrigado, secretário Aurílio. Arnaldo Salvetti, agradeço também a disponibilidade do seu tempo com questão de ordem, por todas as informações que você passou aqui para a gente, e muitos desafios pela frente ainda com a audiência pública, com as discussões e votações que vão acontecer de forma de deliberação remota. Eu que tenho que agradecer, Gabriel, você, todo da TV Câmara, ao presidente da Câmara, né, o nosso amigo José Carlos, ao nosso amigo Rodrigo da Farmadic, que vem fazendo, não só ele, um excelente trabalho na região do Ouro Verde, os DICs, muito preocupado com aquela região, né? Todos os vereadores aqui da nossa casa, não vou nominar todos os nomes, mas todos eles trabalhando. Agora há pouco tinha várias comissões, isso que é importante, trabalhando para a nossa cidade. O nosso mestre Caiado, secretário de Finanças, que eu tenho certeza que vai fazer na Secretaria de Finanças e desempenhar o máximo possível para a gente melhorar nossas finanças da nossa cidade, economizando, né? O prefeito Dário, que vem trabalhando exaustivamente, e vejo ele sempre andando por todos os locais, um prefeito atuante. Meus parabéns. Parabéns à população de Campinas, que nessa crise que nós estamos vivendo tem se comportado de uma maneira exemplar, que não é fácil, né? A gente vê não só se comportado, mas também as pessoas se solidarizando com os outros, ajudando, isso que é importante. Campinas é uma cidade que eu sempre falo, é a minha casa, eu nasci aqui na maternidade, eu amo essa cidade, então eu amo o povo de Campinas. E é isso que é importante, nossos vereadores, né? Estão aqui porque amam a nossa cidade,
Então, muito obrigado e cada vez mais a competência de vocês levando a informação para a população. Obrigado a você, Gabriel, e a todos da TV Câmara. Nós aqui agradecemos e agradeço a você que nos acompanhou até agora. Espero que a gente tenha contribuído com este debate para que você tenha entendido um pouco mais sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente tenha plantado esta sementinha, que você procure mais, vai no site de busca, pesquise, assista à TV Câmara Campinas, aos debates para você poder entender mais e participar da vida do nosso município. Continue aqui na TV Câmara Campinas. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.